Acordo de paz entre Israel e países árabes, feito em 15 de setembro de 2020, ontem, terça-feira. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, Momento Teologando, Pastor Anderson Macedo com você. Quero lhe agradecer pela sua audiência em nosso conteúdo. Bem, eu quero comentar aqui sobre esse acordo diplomático que aconteceu nessa terça-feira, 15 de setembro de 2020. Israel, desde 1948, quando é reconhecido oficialmente como Estado, como nação, ele sempre foi motivo de ódio para países árabes. Hoje, de 22 países árabes que existem, somente 2 reconhecem Israel como nação. São eles Egito e Jordânia. Então, esse acordo de paz, esse acordo diplomático entre Israel e os Emirados Árabes e o Bahrein é muito importante para Israel, porque, embora isso não seja, gente, ainda o acordo de paz que nós conhecemos nas profecias de Daniel capítulo 9, em outros textos, né? Que o anticristo ele fará esse acordo, fará esse pacto, depois vai perseguir de forma ferrenha, frenética os judeus. Esse acordo ainda não é o acordo do anticristo, o acordo das profecias. Porém, tudo isso que está acontecendo é um prelúdio, é um processo, é um andar da carruagem, é o que Paulo chama em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1, ele compara como dores de parto. Simbolicamente falando, o filho é um só, o parto é um só, o nascimento vai ser um só, o acontecimento é um só. Só que ele é movido por várias dores. Então, isso faz parte do processo, do cenário que está sendo preparado. Por quê? Há interesse de ambos os lados. Há interesse de Israel, há interesse dos Emirados Árabes, do Bahrein, há interesses das nações que vão vir futuramente também, porque os países árabes, quando fazem esse tipo de acordo, eles vão poder comprar arma com quem? Com os Estados Unidos, que foram quem intermediou, que mediou todo esse acordo que foi assinado ontem na Casa Branca dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ganham com isso, vendendo, o mundo árabe ganha comprando armamento da maior potência mundial, que são os Estados Unidos. Então, Donald Trump também foi muito inteligente nessa jogada, porque isso ocorre às vésperas das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que ocorrerá até então 3 de novembro de 2020, não é? Então, foi uma jogada de mestre também dele. Ele fica bem na fita aí no mundo, para todo mundo, como o homem que consegue mediar a paz, não é? Então, com isso também ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando nome. Para Israel também é muito importante isso, não é? Porque vai fazendo com que os palestinos vão se enfraquecendo. E isso irritou muito também outros grupos extremistas do mundo árabe, porque ontem ainda Israel, a faixa de Gaza, já começou a sofrer ataque de bombardeio de mísseis dos grupos radicais. Então, isso pode ser também o desencadear de uma grande guerra a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Nós não sabemos. Então, gente, com uma perspectiva cristã, bíblica, teológica, quero dizer para vocês que isso ainda não é o acordo de paz, tá? Do anticristo com Israel, mas são caminhos que estão sendo tomados para esse acontecimento, não é? Por quê? Para o acordo de paz do anticristo ser efetivado, o terceiro templo, ele tem que estar erguido. E para você que não sabe, existe em Israel uma organização chamada Instituto do Templo, porque eles acreditam, os judeus, que o terceiro templo deve ser construído onde hoje existe uma mesquita muçulmana, uma mesquita que é frequentada por muçulmanos, onde judeus não podem ir. Onde está essa mesquita? No local onde era o templo que Salomão destruiu, o templo que foi reconstruído depois do cativeiro da Babilônia, aquele templo que foi ampliado e reformado por Herodes, que foi destruído pelo general Tito e o imperador Vespasiano no ano 70 no ano 70 depois de Cristo. Então eles acreditam que o terceiro templo tem que ser construído ali, que é no Monte Moriá, no Monte do Templo. Imagina um local que é habitado por muçulmanos, os muçulmanos jamais vão aceitar isso, a não ser
por um grande tratado de paz, por um grande acordo de paz. Então, o homem que vai conseguir isso, só pode ser o anticristo que vai conseguir isso, com uma falsa paz, com esse falso acordo. Então, esse pacto, esse acordo, esse tratado, esse acordo diplomático ainda não é o que a profecia está apontando, mas isso faz parte do processo profético, porque a profecia ela é progressiva, as coisas vão acontecendo. Como, gente, que a profecia é progressiva? Por exemplo, Daniel profetizou que o lugar santo seria profanado. Observe como a profecia ela é progressiva. No período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, o lugar santo ele foi profanado. Não é? Ele foi profanado. Então, Antíoco Epifânio começou a sacrificar animais impuros no templo, encheu o templo de imagens de deuses pagãos da cultura grega. Então ele profanou de fato o templo, levou prostitutas para dentro do templo. Olha como a profecia é progressiva. Só que no ano 70, já com o imperador, como eu falei, Vespasiano e seu filho, o general Tito, eles também profanaram o templo. Eles tiraram os utensílios do templo e levaram como triunfo, apresentaram como troféu, colocaram dentro dos seus deuses, como Beltesazar fez lá no livro de Daniel. Fizeram a mesma coisa como troféus, profanaram as coisas santas do templo. Historiadores chegam a dizer que Tito colocou uma prostituta dentro do templo, enrolou ela com o tecido, a toalha do Santo dos Santos, e ali ainda cometeu pecado de imoralidade sexual. Isso são comentários de alguns historiadores, tá? A gente não sabe ainda se isso é verídico, mas essa parte de profanação do templo, você vê que vem acontecendo desde o período intertestamentário. Tito também, os romanos profanam o templo no ano 70, acontece novamente e vai acontecer também nesse período de grande tribulação, porque a profecia é progressiva. Então, muitas profecias escatológicas acontecem de uma forma processual até chegar ao seu fim, ao seu produto final, ao seu produto acabado, ao seu alvo efetivamente, e ali ser concluído todo o processo escatológico, todo o processo profético. Então, esse acordo de paz não é o acordo de paz que a Bíblia chama do acordo do príncipe deste mundo, não é? Do acordo do anticristo, do homem da iniquidade, o homem da desolação, o filho da iniquidade, o filho da perdição. Ainda não é. Coisas piores ainda vão acontecer. Coisas piores ainda vão acontecer. Então, tudo isso é uma preparação, é um cenário, tá? Não se espante, não fique como os cristãos do contexto de Tessalonicenses, quando Paulo começa a falar da vinda do Senhor, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, dos corpos glorificados. Por que Paulo começou a falar aquilo? Porque os irmãos de Tessalônicas, eles começaram a parar sua vida profissional, sua vida comercial, sua vida social, sua vida familiar, tudo de uma vida normal. Eles pararam no tempo, porque eles acreditavam que Cristo ia voltar naquele momento, então eles tinham que parar tudo, eles tinham que abandonar tudo. E Paulo começa a despertar ele, voltem à normalidade de suas vidas. Trabalhem, estudem, cuide de seus filhos, de sua família, de sua esposa, faça tudo o que é necessário, porque nós não fomos destinados para a ira. Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos proteger. É nesse contexto que Paulo trata aos cristãos de Tessalônicas, porque eles já tinham abandonado tudo, preocupados com isso. Estavam preocupados com aqueles que morreram. Acharam até mesmo, alguns acharam que Jesus já tinha voltado e os mortos em Cristo estavam perdidos, que não tinham esperança para eles. Por isso que Paulo fala que primeiro os mortos ressuscitarão na volta do Senhor. E os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, não fique desesperado, tá? Continue vivendo normalmente, busque ao Senhor, tenha temor a Deus, aguarde a volta de Cristo. E uma coisa você tem que ter em mente: Deus tem o controle de todas as coisas. Deus sempre controlou todos os acontecimentos da história da humanidade. Todos os acontecimentos. O que acontece por permissão de Deus, o que deixa de acontecer, uma coisa que sai do lugar aqui, uma coisa que volta para o lugar ali. Tudo isso está dentro de um plano divino, de um propósito de Deus. Deus não perde o controle de nada. Por isso, descanse sua mente, descanse em paz,
Busque ao Senhor cada dia mais. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Cristo, vamos anunciar essa palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. Vamos anunciar para o mundo todo que Cristo está voltando. Vamos anunciar para o mundo todo que os sinais da vinda do Senhor estão aí, para todo mundo ver. Cristo está às portas. Cristo vai voltar. Todos os acontecimentos estão apontando para o fim, estão apontando para a volta de Cristo. Olha o texto que Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Aí eu te pergunto, por que Paulo está dizendo não há necessidade que eu vos escrevas em relação aos tempos e às épocas, não é? Ou seja, eles queriam que Paulo desse a ele respostas precisas sobre o fim. É o que eu sempre falo, gente. A escatologia é inexata. É isso que Paulo está falando. É inexata. Não necessitais que eu vos escreva sobre as épocas e sobre os tempos. Aí ele vai explicar o porquê. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. São coisas inesperadas que vão acontecer, como um ladrão de noite. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repetindo a destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Então Paulo aqui ele está tranquilizando os crentes de Tessalônica que estavam já desesperados. E Paulo disse, quando andarem dizendo a paz e segurança, sobrevirá repetindo destruição. Esse texto se aplica a esse momento? Talvez, pode ser que sim, pode ser que não, é muito provável. Então, são acordos diplomáticos que estão pregando uma certa paz. Porque quando eles fazem esse acordo, Israel abre mão de uma coisa, não é? A nação árabe abre mão de outra coisa e eles vão se complementando, porque em tudo isso há um jogo de interesse. Há um jogo de interesse dos Estados Unidos nisso. Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz acordos de graça. Não é? Há um jogo de interesse também das nações árabes, há um jogo de interesse de Israel. Então, todo mundo tem um interesse. Então, isso aí são acordos que vão movimentar, acordos que vão movimentar todo o cenário econômico, político, geopolítico, não é? Todo esse comércio militar, compra, venda, importação, exportação, alcance de território, conquistas de território, exploração de minérios, de petróleo. Então, é muita coisa envolvida nesse contexto. Não é simplesmente um acordo para cessar a guerra, como um cessar-fogo que a ONU vive pedindo. Não, existe muito mais interesses por detrás disso aí. Por detrás de todo esse acordo que não foi revelado ali no papel, existem outros interesses. E certamente outras nações árabes, especialistas dizem, historiadores, especialistas em geopolítica dizem que outras nações árabes já devem estar aí entre linhas, por trás dos bastidores, pensando também em fazer esses acordos e em fazer esse tipo de acordo. E com isso, os palestinos vão se enfraquecendo. E os outros países árabes e os grupos extremistas, radicais, eles estão enxergando isso como um tipo de traição dos Emirados Árabes, como um tipo de traição. Então, vai haver guerra, vai haver bomba, vai haver míssil, mas Deus está no controle de todas as coisas. E não esqueça, prega o Evangelho, anuncie o Evangelho, anuncie a volta de Cristo, diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Anuncie em tempo e em fora de tempo que Jesus está voltando. Então, esse não é o acordo ainda do anticristo, tá? Que a Bíblia fala, acordo de paz, aliança que vai começar durante 7 anos e depois vai romper o contrato com 3 anos e meio, vai vir uma perseguição ferrenha contra Israel. Ainda não é esse momento, tá? Esse momento pode desencadear outras guerras, como a de Gog e Magog, não é? Como a de Gog e Magog contra Israel, que é um lugar, uma nação, um rei, pessoas, povos ali contra Israel. Pode desencadear? Pode ser um desencadear disso. A gente só vai descobrir no decorrer do tempo, não é? No decorrer dos acontecimentos. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, não vamos nos preocupar nem nos apavorar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe.
Mas antes de encerrar esse vídeo, eu lembrei um detalhe sobre o Instituto do Templo. E para você aqui que não ainda leu nenhuma informação sobre isso, tudo já está pronto. Só faltam duas coisas: o templo e a arca. O último item a ser confeccionado foi a menorá, o candelabro, o castiçal, pesando aí em média 100 quilos de ouro puro. Então esse instituto ele é mantido através de doações que vão para o tesouro do templo. Até uma novilha vermelha, conforme consta lá em Números, se eu não me engano é Números, deixa eu ver se eu acho aqui, Números capítulo 20. Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia online aqui. Números capítulo 20. A novilha vermelha, porque tinha que ser uma novilha vermelha, e alguns comentaristas, como Adam Clarke, por exemplo, e Scofield, eles comentam que essa novilha, o fato dela ter sido vermelha, pode ser uma tipologia que apontava para o sacrifício de Cristo. E veja, essa novilha ela não pode ter nem 5 pelos brancos, senão ela fica descaracterizada, desqualificada como uma novilha apta para esse sacrifício. Números capítulo 20. Deixa eu ver aqui, acho que não é 20 não. Espera aí que a gente acha agora. Deixa eu olhar minha Bíblia online aqui, gente, viu? Só um minuto. Novilha vermelha. O Instituto do Templo, Números capítulo 20, não, gente, capítulo 19. Capítulo 19. Deveria ter uma novilha vermelha sem defeito nenhum. Pasme. Em 2018 nasceu essa novilha vermelha. 2018 nasceu a novilha vermelha lá em Israel. Ele já tem essa novilha vermelha, tá? Vamos conferir aqui. Totalmente vermelha para esse sacrifício que eles estão esperando para a construção do terceiro templo. Então já existem os sacerdotes, os levitas, já existe a roupa sacerdotal, já existem os utensílios do templo, tudo o que é necessário para a cerimônia, como era no período veterotestamentário, como era no Antigo Testamento, tudo já tem. Já está tudo pronto. Só falta mesmo a Arca da Aliança, que eles acreditam que estão nos escombros ali da mesquita do Domo da Rocha, na mesquita que eu falei, que é frequentada somente por muçulmanos, judeus não podem ir lá, tá? E a reconstrução do terceiro templo. Então o Instituto do Templo existe. Então o homem que aparecer em Israel e conseguir convencer os árabes que ali vai construir o terceiro templo e conseguir isso sem guerra, não é? Ali primeiramente sem guerra, nem que seja um pouco período sem guerra, de paz. Gente, é um grande acontecimento escatologicamente mundial, profético, e que muitas coisas poderão acontecer em pouquíssimo tempo caso este indivíduo, esse homem, apareça. Compartilhe esse vídeo se você estiver vendo aí pelo YouTube, pelo Instagram, comente, curte. Se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva aí embaixo, se inscrever, comente, curte e outras informações, novidades. Nós estaremos aqui sempre fazendo essa exposição desse assunto, tá? Foi um vídeo sem edição, um vídeo improvisado, tá? Mas eu creio que deu para você entender o conteúdo, a explicação. Deus te abençoe e até o próximo Momento Teologando.